Bem, quais são os sintomas de doença no cérebro, né? Sintomas de um cérebro doente? Eu vou explicar para vocês por quê. Há uma confusão muito grande, né, quando a gente fala de doenças no cérebro ou sintomas de doenças no cérebro. Porque, na maioria das vezes, o paciente passa a pensar na especialidade médica que trata a doença no cérebro. E aí você vê que é uma divisão, né? Tem a psiquiatria e tem a neurologia, né? Essa divisão, né, é basicamente para facilitar a nossa vida. Não dá para o médico saber tudo, né? E realmente vai ter o psiquiatra que vão lidar com as doenças relacionadas às funções mentais, às funções superiores, né? E vão ter os neurologistas que vão lidar com muitas alterações estruturais do cérebro, né? Então, basicamente, é uma divisão para facilitar a nossa vida de médico, né? Mas eu vou falar para vocês, de maneira geral, as doenças que podem atingir o cérebro, tanto da ordem psiquiátrica como da ordem neurológica, né? E lembrando que essa nomenclatura, essa forma que a gente divide é para facilitar a nossa vida, mas no fundo, todas essas doenças vão estar no cérebro, né? Primeiro, vamos falar por incidência, prevalência. Qual é a doença mais comum quando a gente fala de doenças neuropsiquiátricas que atingem o cérebro? Sem dúvida nenhuma, vai ser a dor de cabeça. Então, muita coisa pode levar a você a ter dor de cabeça. Desde dor de cabeça aguda, porque você não dormiu direito, porque você teve uma pancada na cabeça, vários aspectos, né? Mas a maioria das pessoas ficam muito preocupadas com as dores recorrentes, que o grande destaque vai ser a enxaqueca e vai ser a cefaleia tensional. Na maioria das vezes, os sinais e sintomas são dor na cabeça, recorrente, que dura alguns períodos de horas, pode ser até dias, depois vai embora. Essa é a característica, sinal e sintoma clássico da dor de cabeça relacionada à cefaleia tensional, que são dores de cabeça primária. Ela difere muito das dores de cabeça relacionadas a tumor, aneurisma, que todo mundo tem medo de ter, AVC, porque essas aí são dores agudas, intensas, as piores da vida, muitas vezes associadas a outros déficits, dificuldade de falar, dificuldade de marcha, né? Então, essa é a grande diferença. Outra doença neurológica muito comum é o transtorno de ansiedade. Você fala, Júlio, doença neurológica, doença do cérebro? Sim, o problema está no cérebro. O que acontece? Na maioria das vezes a gente acha que se a gente fez um exame e encontrou uma alteração lá no cérebro, se a gente não tem exame para encontrar aquela doença, significa que ela não está no cérebro. E não é assim. O transtorno de ansiedade, hoje em dia a gente tem vários testes que é feito por causa do preço, por causa da dificuldade técnica de fazer, até dificuldade de interpretação, né? Que são feitos no campo da pesquisa, né? E na pesquisa a gente já conseguiu perceber que o transtorno de ansiedade, ela ocorre por alterações no cérebro. Então, por mais que haja essa dificuldade das pessoas entenderem, porque no dia a dia o transtorno de ansiedade é basicamente o médico falando, preenchendo uma série de critérios e diz você tem transtorno de ansiedade. Ele não vai pedir um exame, nem de sangue, nem de imagem, para dizer que você tem transtorno de ansiedade. Mesmo não sendo assim que a gente lida no dia a dia, é uma doença que o substrato dela é sim no cérebro. Já tem estudos funcionais que vê o cérebro em funcionamento. Só que são exames muito caros, que na prática clínica, você ouvindo a história, prescrevendo, tratando, vai ter o mesmo impacto do que fazer esses exames, que são caríssimos e não estão no dia a dia da gente, né? Mas existem sim ressonâncias funcionais que você consegue ver o cérebro em funcionamento e ver pacientes que têm transtorno de ansiedade um certo padrão de alterações no sistema nervoso central, no cérebro. Então, o transtorno de ansiedade é uma doença muito frequente, muito comum. O paciente muitas vezes, né, fica angustiado, são pacientes que vão várias vezes na emergência, muitas vezes tem um monte de exame de imagem, porque a gente médico fica afastando e quer afastar uma causa estrutural. Muitos pacientes têm dor no peito, têm taquicardia, vão para o cardiologista. Então, assim, é uma doença que limita muito, tira muita qualidade de vida. Ninguém vai morrer, a princípio, por causa de transtorno de ansiedade, mas a qualidade de vida do paciente é muito prejudicada. Ele fica achando que está inventando doença, a família às vezes não entende o que está acontecendo com ele, mas é a doença que está no cérebro, né? Terceira doença muito comum, que pouca gente sabe, que é uma doença que está no cérebro e pouca gente procura atendimento e procura acompanhamento para ela, mas que é muito, 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 muito relevante, são as tonturas. Vamos lá para vocês entenderem. Quando vocês falam tontura, né, eu sei que tem, já vai passar na cabeça de vocês, né, labirintite, vertigem, várias doenças que dão essa mesma sensação, a sensação de cabeça vazia. A gente bota uma grande classificação de tontura, porque dentro da classificação de tontura, a gente tem algumas doenças, como essas que vocês citaram. Para a gente, neuro, a gente vai imaginar, a doença está onde? É no cérebro. Júlio, mas é no labirinto que eu estou rindo. Sim, está ali tudo dentro, né? Esse órgão, né, o cérebro, quando a gente fala cabeça, tudo que está dentro da caixa craniana, né? A gente tem subdivisões,
Mas, de maneira geral, quando vocês perguntam para a gente sobre a tontura, eu falo, tem vários componentes. Tem o componente periférico, né, do labirinto, mas também tem o componente cerebral, que é onde é processado. E na maioria das vezes, o problema de vocês é a sensação de cabeça vazia, sensação de equilíbrio, que não está andando direito, né? Então a gente normalmente acompanha, muitos pacientes, claro, são tratados pelo otorrino, que vê essa parte periférica, que normalmente é mais comum, né? Mas de um modo geral, o paciente vai tomar medicação, vai receber tratamento que vai agir tanto na periferia como no cérebro também. Então a gente consegue dizer que grande parte dos pacientes de tontura, até porque, para vocês terem ideia, como as doenças andam junto, né? Pessoas que têm tontura, grande parte delas tem de ordem fator emocional. Transtorno de ansiedade e depressão são sintomas muito frequentes do paciente sentir tontura. Por isso que as doenças andam junto, por isso que a maioria das vezes o paciente vai tomar um remédio que vai agir no cérebro, mesmo tendo essa doença, tontura, que muitas vezes tem essa origem periférica. Tá bom? Vou para mais uma doença do cérebro, que é a doença que vocês têm muito medo, a doença de Parkinson, né? Então, a doença de Parkinson é uma doença que o problema está no cérebro, né? Uma série de substâncias que a gente produz, né, no cérebro, né, que consegue modular o nosso movimento. Se ela está alterada, o paciente sente alterações dessa motricidade fina. Por isso que o paciente tem tremor com Parkinson, por isso que o paciente tem uma rigidez no movimento, por isso que o paciente tem uma lentificação no movimento, por isso que o paciente tem um desequilíbrio, né? E também tem outras alterações neurológicas. Muitos pacientes na fase avançada pode ter alteração neurocognitiva, pode ter alteração de fala, pode ter alteração de expressar as emoções no rosto, né? Então perceba que a doença de Parkinson está no cérebro e o tratamento que a gente dá, a maioria das vezes, vai ser repondo essas substâncias que estão um pouco mais baixa ou uma parte do metabolismo dela para que fique a concentração maior no seu cérebro e ela possa funcionar e melhorar o sintoma. Não é um tratamento definitivo, não vai curar a doença, mas vai melhorar. E a última, Alzheimer, que vocês têm muito medo, né? E eu gosto de colocar ela junto aqui nessa parte, porque doença de Alzheimer é uma doença muito frequente na população de terceira idade. Quanto mais você envelhece, mais a chance de você ter, né? Então, ali quando começa a população acima dos 80 anos, tem trabalhos mostrando 15, 20%, então é uma doença muito frequente. E cada 5 anos que você vai aumentando, a chance aumenta de você ter. É uma doença degenerativa dos neurônios, a gente envelhece, nossos neurônios envelhecem, a chance vai aumentando muito. Mas normalmente a gente pensa nela a partir de 70 anos de idade. Antes disso é bem mais raro de ter. Júlio, mas eu vejo gente que tem Alzheimer precoce. Existe? Claro que existe, mas é raridade, né? E a maioria dos pacientes que queixam de memória, muitas vezes está relacionado a outro quadro, como transtorno de ansiedade e depressão, que eu falei para vocês que é uma doença que está sim no cérebro, e muitas vezes o paciente, quando está com a memória comprometida ou transtorno de ansiedade, ele não consegue pegar muito bem, captar muito bem as informações, e acaba referindo que está com problema de memória, mas na verdade é por outro quadro e não por degeneração neuronal, como acontece na doença de Alzheimer. Infelizmente é uma doença que a gente não tem cura, mas está avançando muitos tratamentos, né? E está conseguindo hoje, a gente já consegue dizer que já tem algumas medicações mais modernas que até conseguem segurar um pouquinho o curso da doença. Eu sempre falava que não existia, né? Hoje, aprovado até pela FDA, é caso muito específico, é um remédio muito caro, é fase muito precoce, mas a gente já tem que mudar o discurso, porque está evoluindo sim o tratamento de Alzheimer, tá bom? Espero ter ajudado, abraço.